Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Vereadores aprovam em primeira votação o projeto de lei que permite o alargamento de 66 vias de São Paulo para a construção de novos corredores de ônibus. O texto foi aprovado após a alteração que retirou a previsão de alargamento da Avenida Nossa Senhora do Sabará, na zona sul da cidade. Moradores e comerciantes da região vinham protestando contra a mudança na via. A polêmica em torno do projeto acontece devido à previsão de desapropriações para a implantação de mais 17 corredores exclusivos para coletivos, totalizando 150 quilômetros. O texto precisa ainda passar por uma segunda votação no plenário antes de seguir para a sanção do prefeito Fernando Haddad. E a polícia prendeu hoje 2 homens acusados de abusar de mulheres em trens do metrô. Os 2 foram presos na estação Sé e encaminhados à delegacia do metrô da Barra Funda. Um deles foi preso em flagrante por agentes do metrô fazendo imagens de partes íntimas de mulheres para publicar nas redes sociais. Os 2 foram autuados pelo crime de importunação ofensiva ao pudor. Na segunda-feira, um universitário foi preso em flagrante por suspeita de tentar estuprar uma mulher em um trem da CPTM. Segundo a polícia, 15 pessoas já foram presas neste ano por suspeita de atos obscenos em trens. O julgamento do Carandiru entrou hoje no 3º dia. Nos trabalhos desta quarta-feira, o Ministério Público e a defesa dos réus apresentam as argumentações finais que deve preceder a votação dos jurados. A sentença deve sair ainda hoje. 10 policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais são acusados pela morte de 10 detentos e 3 tentativas de homicídio durante o massacre ocorrido em 2 de outubro de 1992. Vamos agora com as informações do trânsito. A capital registra neste momento 95 quilômetros de congestionamentos. Começamos pela Marginal Tietê. O motorista enfrenta trânsito livre na saída da Carvalho Pinto, na direção da Castelo Branco, altura da ponte da Vila Guilherme. Agora Avenida Paulista, altura do MASP, trânsito carregado à esquerda para quem vai para o Paraíso e também do outro lado quem vai no sentido Consolação. Corredor Norte-Sul agora, Avenida Moreira Guimarães, embaixo do vídeo, para quem segue na direção da Zona Sul, trânsito carregado, mas fluindo. Acima do vídeo, quem segue para o centro, a situação é melhor. Agora a região do Ipiranga, Avenida Nazaré, com trânsito bom para o horário, portanto uma opção para o motorista que segue para a Zona Sul. Agora a Avenida Aricanduva, na Zona Leste. Essa câmera mostra o movimento ali quase chegando no Parque do Carmo. Trânsito carregado ali na região neste momento. Empresas de São Paulo vêm apostando no sistema de reutilização de água com o objetivo de contribuir com o meio ambiente. Em meio à preocupação do abastecimento de água em todo o estado de São Paulo, a gente mostra como esta empresa aqui em São Bernardo do Campo, com 270 ônibus, faz para reutilizar a água. A empresa tem um sistema próprio e cerca de 30 mil litros são tratados por dia. A água de reuso é utilizada na limpeza e também na higienização de ônibus dos terminais e também dos corredores por onde esses ônibus passam, aqui entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e também Diadema. Além de pensar na sustentabilidade, a empresa teve uma redução de 70% na conta de água todos os meses. Ao longo do ano, a empresa deixa de consumir cerca de 10 milhões de litros de água potável. E o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, admitiu nesta quarta-feira que o governo acendeu o sinal amarelo no setor elétrico por conta da queda no nível de armazenamento dos reservatórios provocada pela falta de chuvas em 2014. Ele voltou a dizer, entretanto, que o sistema está equilibrado e que não há previsão de faltar energia no país. Segundo o governo, o risco de racionamento só passará a ser considerado se piorar a quantidade de chuvas nas bacias que abastecem os principais reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste. E o governador Geraldo Alckmin está otimista quanto ao pedido para utilizar a água do Rio Paraíba do Sul em São Paulo. O projeto de captar água da bacia do Paraíba do Sul deve custar cerca de 90 milhões de reais e só será concluído em 15 meses. Ontem, o governador paulista se reuniu com a presidente Dilma Rousseff para discutir a crise de abastecimento no estado.
Durante a reunião, Alckmin pediu para captar a água do rio Paraíba do Sul, que é interestadual, e despejar no sistema Cantareira, que segue em nível crítico. Nesta quarta-feira, o volume acumulado dos reservatórios do sistema chegou a 14,7%. No projeto proposto, o governo do estado utilizaria a água do rio somente quando o nível do sistema Cantareira estiver abaixo dos 35%. Além disso, só será utilizado o excesso de água para não prejudicar os municípios abastecidos pelo rio Paraíba. A medida depende agora da autorização da Agência Nacional de Águas. E os temporais de ontem deixaram às escuras vários bairros da capital e também provocaram queda de árvores e problemas nos semáforos. Os bairros mais afetados foram a Vila Madalena, Lapa, Campo Belo e Brooklyn. 910 eletricistas estão nas ruas para restabelecer a energia elétrica. E hoje, o último dia do verão, o tempo ensolarado predominou aqui na capital. O outono começa oficialmente amanhã, às 13h57 da tarde e vai até o dia 21 de junho. Vamos ver como fica o tempo nessa sexta-feira? O outono começa com tempo abafado e chuvas em todo o estado de São Paulo. Áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido e reforçadas pela proximidade de um sistema de baixa pressão que está no sul do Brasil se espalham por São Paulo nesta quinta-feira. O tempo fica chuvoso no sul e no oeste. Mesmo assim, ainda faz calor de 30 graus em Presidente Prudente e 31 em Presidente Bernardes. As demais áreas, incluindo a faixa leste e a Grande São Paulo, ainda tem mormaço e pancadas de chuva a partir da tarde. E há risco de temporais. A máxima chega aos 31 graus em Campinas e também em São José dos Campos. Amanhã, mínima de 22 e máxima na casa dos 30 graus. Na sexta-feira, a máxima cai para 27 com mais pancadas de chuva. E o sábado promete tempo chuvoso com mínima de 18 e máxima prevista de 25 graus. Quem anda por São Paulo sabe que o trânsito da cidade é pra lá de difícil. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, uma pesquisa mostra que o pior horário para andar é meio-dia e não mais o começo da manhã ou fim da tarde. Quase todos os dias da semana, Maria Carolina tem esse privilégio: sair um pouquinho do ambiente de trabalho para almoçar em casa. É uma hora que eu tenho para descansar, depois do almoço eu dou uma deitadinha, fico vendo TV, então é bom. Recupera as energias para o turno da tarde. É, para continuar depois. Mas de uns tempos para cá, o trajeto de carro que levava cerca de 20 minutos está demorando o dobro. Eu já trabalho lá faz uns 2 anos e eu senti, agora principalmente que voltou às aulas, né? Ficou bem pior. Então eu demorava uns 20 minutos, agora eu demoro 40, às vezes até um pouco mais. A queixa da fisioterapeuta tem fundamento. Um relatório do governo do estado apontou que o período de maior movimento na Grande São Paulo é justamente o horário do almoço. Entre 11 horas e 1 da tarde, o número de viagens, seja a pé ou por outro meio de transporte, subiu para 5 milhões por dia. Em 2007, no último levantamento, o período das 11 a 1 da tarde somava, em média, 4 milhões de deslocamentos, mesma quantidade registrada nos picos da manhã e da tarde. As viagens a pé ou de bicicleta são as que mais aumentaram e representam mais da metade do total de viagens no horário do almoço. O segundo meio de transporte mais usado ao meio-dia é o carro. E ao contrário do movimento de carros e pedestres, que é maior agora no horário de almoço, nas estações do metrô a situação é mais tranquila. Aqui na estação da Consolação, por exemplo, entre o período de 11 horas e 1 da tarde, há cerca de 1.000 viagens a menos do que as registradas no período da manhã e da noite. Estou indo trabalhar agora. Você entra que horas? Entre as 2 horas. Esse horário é um pouco mais tranquilo, porque não é um horário de pico, entendeu? Então dá para sentar e descansar um pouco. E o governo fará uma nova tentativa de despoluição do Rio Pinheiros. Durante um mês, 24 empresas apresentaram medidas para recuperar a água morta do rio. 6 delas foram aprovadas. As promessas de despoluição no Rio Pinheiros são antigas, mas na prática pouca coisa foi feita até agora. Eu passo aqui há anos, já há 14 anos, e cada vez vem piorando. De quando eu comecei a ver, não era assim. E de uns
3 anos para cá piorou cada vez mais. Das 24 empresas que se inscreveram no projeto de limpeza do rio, apenas 6 chegaram ao final e conseguiram mostrar que são capazes de melhorar as condições da água. Elas simularam nesses canais o leito do rio e usaram várias tecnologias de despoluição. Os testes foram feitos durante um mês. Neste aqui, alguns peixes foram colocados em uma piscina de plástico para mostrar que a água morta do rio foi recuperada. Todas elas aumentaram a quantidade de oxigênio, que é o principal indicador da saúde do rio. Todas elas diminuíram a quantidade de sulfetos, que é o responsável pelo odor do rio. E todas elas diminuíram a quantidade de surfactantes, que é o responsável por aquela espuma que muitas vezes a gente vê em cima da água. Os resultados dos testes foram entregues pela Secretaria ao grupo de trabalho responsável pelo plano de despoluição dos rios da região metropolitana de São Paulo. Este grupo vai avaliar agora qual tecnologia poderá ser usada e se há viabilidade econômica. Por enquanto, não há um prazo para que os trabalhos de despoluição do rio comecem. Para a diretora executiva da ONG Águas Claras do Rio Pinheiros, as tecnologias para limpar a água do rio são importantes, mas não vão solucionar o problema. Para ela, primeiro é necessário tratar o esgoto da cidade e combater a poluição nas ruas. Só aqui na bacia do Rio Pinheiros, nós temos cerca de 850 pontos de favela. Enquanto nós não tivermos urbanizado essas áreas, a Sabesp não tem como colocar a coleta de esgoto. Ainda falta bastante. Não dá para a gente dizer que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós vamos ter um rio limpo. Mas nós podemos sim saber que existe tecnologia, que é possível ir paulatinamente melhorando a qualidade. Sobre a necessidade de urbanização na região do Rio Pinheiros, a Secretaria Municipal de Habitação informou que, por meio do programa Mananciais, desenvolve ações para a recuperação ambiental de assentamentos precários no extremo da Zona Sul. Até 2016, mais de 46 mil famílias devem ser beneficiadas com moradias. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.